Olá, meus queridos estudantes, professores, colegas, povo, de modo geral, interessado no estudo da língua portuguesa, no aprendizado. Eu sou o professor Valdeci Bonifácio, leciono língua portuguesa para o ensino médio, sou professor da Escola Estadual Professora Darcy Lopes, no bairro Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí, São Paulo. Já leciono na rede estadual há mais de 20 anos, e estamos aí aprendendo, desenvolvendo e também levando o nosso conhecimento para as pessoas. Hoje, por exemplo, nós temos uma aula breve, um resumo, uma coisa muito boa, muito importante para você. Sabe qual é? Fica conosco até o final, você vai conhecer os 10 erros de português mais cometidos pelos brasileiros. Foi feita uma pesquisa muito importante, né? Porque há, na verdade, uma distância enorme entre o que falamos e o que escrevemos. Esse pode ser um dos problemas grandes, um dos grandes problemas que existem na escrita do povo brasileiro. Então, nós vamos falar hoje sobre 10 dicas, 10 itens, ou os 10 maiores erros que os brasileiros cometem. Vamos lá então? Fique comigo aqui, vamos nessa. O primeiro erro que é muito cometido, vamos para o primeiro, é quando as pessoas falam entre eu e você. O correto, segundo os especialistas, é usar entre mim e você. Você sabia? Entre mim e você é o correto. Ou entre mim e ti. Depois de preposição, deve-se usar mim ou ti. Olha, essa é uma regra que é pouco conhecida e que há muito erro. A maioria absoluta fala eu e você, entre eu e você. E o correto é entre mim e ti. Ou entre mim e você. Você sabia? Agora você está sabendo que as pessoas erram muito. Um exemplo que você pode dizer, que nós podemos citar é: entre mim e você não há segredos. Entre mim e você não há segredos. Esse é o exemplo, citando o uso correto. Vamos para o segundo erro mais comum praticado pelo povo brasileiro, pelos estudantes, pelas pessoas de um modo geral, é em relação ao mal com L e mal com U. Sabia que isso é muito também muito normal as pessoas errarem esse conteúdo de língua portuguesa, principalmente na escrita? Mal com L é o oposto de bem, enquanto que mal com U é o contrário de bom. Na dúvida sobre qual usar então, hein? Na dúvida, como você vai fazer? Olha, os especialistas recomendam substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais sentido. Então, os estudiosos de língua portuguesa orientam que substituem o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais sentido. Vamos dar um exemplo? Ela acordou de bom humor. Ela acordou de mau humor. Olha aí. Ela acordou de bom humor. Ela acordou de mau humor. Então você troca o bom, você traz bom, você traz o mal com U, né? Você usa a frase no sentido de contrário de bom, então você usa com U. Terceiro assunto que os brasileiros erram muito. Sabe qual é? É a escrita H com A craseado ou A sem acento agudo, sem crase. É o A acentuado, né? Ou A sem acento, principalmente o A acentuado com a letra H. O H mais o A com acento grave
do verbo haver indica passado e pode ser substituído por faz. Sabia? A do verbo haver indica passado e pode ser substituído por faz. Exemplo. Nos conhecemos há 10 anos. Nos conhecemos faz 10 anos. Quando você coloca HA com acento agudo no A, você diz: nós nos conhecemos faz 10 anos. Ok? Então, esse caso aí, você usa HA com acento agudo. Mas o A sozinho faz referência à distância ou ao momento no futuro. O A sozinho, sem acompanhamento da letra H, sem o acento agudo, faz referência à distância ou ao momento no futuro. Por exemplo, o hospital mais próximo fica a 15 quilômetros. Distância do hospital fica a 15 quilômetros. Então você usa A sem ser a H com A acentuado. As eleições presidenciais acontecerão daqui a alguns meses. As eleições presidenciais acontecerão daqui a alguns meses. Tá vendo? Muito bem. Vamos agora para o quarto exemplo de como os brasileiros erram tanto na hora de escrever certas palavras, certas frases, certas orações. Quarta, há muitos anos atrás, ou há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, com HA acentuado, seria muitos anos atrás, ou há muitos anos atrás, com HA acentuado, a vogal A com agudo, com acento agudo. Será qual que é mais correto? Como colocar de uma forma correta? Usar a letra H mais o A com acento agudo e atrás na mesma frase é uma redundância, já que ambas indicam passado. O correto é usar um ou outro. Usar A com H acentuado e atrás numa mesma frase é redundância, porque ambos significa algo do passado. Vamos dar exemplo? A erosão da encosta começou há muito tempo. O romance começou muito tempo atrás. Então você usa um ou outro. A erosão da encosta começou há muito tempo. E o romance começou muito tempo atrás. Você usa um caso ou outro em cada oração. Certo? Sim, isso quer dizer que a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas, está incorreta. As músicas, de modo geral, as artes, não seguem um padrão, né, da língua portuguesa, norma padrão. Eles são criativos e usam de forma coloquial, né, mais informal. Por isso está incorreto. Vamos continuar? Quinta dica ou quinta informação de erros mais comuns dos falantes e escreventes da língua portuguesa. Vamos lá. Quando você vai escrever tem ou tem, T-E-M no singular, ou tem com o E acentuado circunflexo, né, com acento no E. Quando você vai escrever tem e tem, com o E só, mais acentuado. Quando? Tanto tem como tem fazem parte da conjugação do verbo ter no presente. Mas o primeiro é usado no singular e o segundo no plural, como acabei de falar. Tem sem o acento no E é singular, presente, né, do indicativo. Agora, tem com acento no E é plural. Vamos dar um exemplo? Você tem medo de mudança. Você tem medo de mudança. E o exemplo com T, E, M. O T e o E acentuado.
Eles têm medo de mudança. Eles têm medo de mudança com o I acentuado. Certo? Não errem, não errem mais. Vamos em frente? Interessante, hein? É onde os brasileiros mais erram na língua portuguesa. Agora vamos para o sexto erro mais comum no Brasil sobre a língua portuguesa. Vamos, sexto? É para mim ou para eu? Olha, isso também gera certas discrepâncias, certas dúvidas que precisam ser diminuídas, né, elucidadas pelos estudantes de língua portuguesa. Para mim ou para eu? Os dois podem estar certos, mas se você vai continuar a frase com o verbo, deve usar para eu. Aí que tá, quando você vai continuar a frase usando um novo verbo, você vai colocar para eu. Agora, quando você vai finalizá-la, você vai colocar para mim. Vamos lá, o exemplo? Por exemplo, Marina trouxe bolo para mim. Pronto, tá correto. Terminou a frase. Maria trouxe bolo para mim. Agora, se você vai continuar a frase usando o verbo, é o seguinte: Caio pediu para eu curtir as fotos dele. Caio pediu para eu curtir as fotos dele. Entendeu? Então tem continuidade na oração, colocando mais um verbo, aí é para eu. Muito bom, essa dica é boa, hein? Sétimo erro mais comum dos escritores, dos falantes da língua portuguesa. Vamos a ele? Vamos citá-lo? Impresso ou imprimido? Quando é usado impresso ou imprimido? Vamos ver? Olha, a regra é simples. Com os verbos ser e estar, use impresso. Você usa impresso com os verbos ser e estar. Olha o exemplo. Camisetas com o slogan do grupo foram impressas para a manifestação. Camisetas com o slogan do grupo foram impressas para a manifestação. Mas com os verbos ter e haver, pode ser imprimido, sabia? Ao ser usado a palavra imprimido, vai ser usado com o verbo ter e haver. Pode ser usado com verbos ter e haver. Por exemplo, só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha imprimido o documento errado. Olha aí, ó. Só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha imprimido o documento errado. Olha, muito bom, pessoal. Continuemos com mais 3 dicas, são 10. Oitava citação, que é bastante realizada com erros pelo povo brasileiro, gente. Oitavo erro, mais comum na língua portuguesa. É vir, ver e vier. Esse é forte, esse é bravo. Esse, a galera, o povo brasileiro, erra bastante. Vir, ver e vier. A conjugação desses verbos pode causar confusão em algumas situações, certo? Como, por exemplo, no futuro do subjuntivo. No futuro do subjuntivo, o correto é, por exemplo, quando você ouvir. Olha, gente, é bem erudito, né? Soa bem estranho, bem diferente. Mas o correto é quando você ouvir e não quando você ouvir. O verbo no futuro do subjuntivo, o correto é usar, por exemplo, quando você ouvir e não quando você ouvir. É vir e não ver o correto. Já no caso do verbo ir, a conjugação correta deste tempo verbal é quando eu vier e não quando eu vir. Já no caso do verbo ir, a conjugação correta deste tempo verbal é quando eu vier e não quando eu vir. Viu a diferença? Viu a forma correta de se fazer, de se escrever?
Muito bem, gente. Vamos para o penúltimo erro mais comum do povo brasileiro relacionado ao estudo e aí relacionado à fala e à prática da língua portuguesa, conforme as normas padronizadas, né? A norma padrão de língua portuguesa. Padrão da língua portuguesa, norma padrão da língua portuguesa. O penúltimo é aquele com ou sem crase. Aquele com ou sem crase. Usar o aquele com crase ou sem crase. Quando usa? Em vez de escrever a aquele, a aqueles, a aquela, a aquelas e aquilo, sem crase, sem acento, né, no A, sem o acento no A, você deve usar aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, com o A assim, ó, né? Ó, com o A acentuado para trás, ó, com A acentuado para trás. O aquele, aqueles, aquela e aquelas e aquilo vai ser acentuado com o Azinho, né? Acentuado, voltado para trás, né? Por exemplo, Maíra deu o número de telefone dela àquele rapaz. É acentuado. Maíra deu o número de telefone dela àquele rapaz. Então vem craseado A, é craseado, ó. É craseado. Essas palavras aquela, aquele, aquilo, aquelas, vêm com crase na letra A, não esqueçam. Vamos para o final, terminando então uma das formas que os brasileiros usam de modo errado. O 10º erro mais comum é ao invés de ou em vez de. Ao invés de ou em vez de. Olha aí, vamos ver? Vamos estudar? Ao invés de significa ao contrário e deve ser usado apenas para expressar oposição. Ao invés de significa ao contrário e deve ser usado apenas para expressar oposição. Por exemplo, ao invés de virar à direita, virei à esquerda. Ao invés de virar à direita, virei à esquerda. Já em vez de, tem um significado mais abrangente e é usado principalmente com a expressão no lugar de. No lugar de. Mas ele também pode ser usado para exprimir oposição. Por isso os linguistas recomendam usar em vez de, caso esteja na dúvida. Na dúvida, os linguistas aconselham que se use em vez de. Tá bom? Vamos lá, vamos dar o exemplo final para terminar essa aula. Por exemplo, em vez de ir de ônibus para a escola, fui de bicicleta. Em vez de ir de ônibus para a escola, fui de bicicleta. Sabia o que foi colocado em vez de? Em vez de. É muito importante essas dicas e que nós possamos desenvolver conhecimento e errar menos. Vamos errar menos, vamos acertar mais? Tá bom? Muito obrigado. Dê um like aí no nosso vídeo. Vamos acompanhar. Siga-me no Instagram, Professor Boni, professor_Boni. Tá bom? Siga-nos. E até a próxima aula. Muito obrigado pela sua paciência, estar conosco aqui, pelo seu apoio, pela sua companhia. Muito bom, muito joia contar contigo conosco. Um abraço.